Boa noite aos que nos ouvem, graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando a nossa EBD no novo formato, E graças a Deus por esse privilégio e que o Senhor tem nos colocado à disposição, a nós e a nossa igreja. O assunto que nós temos para tratar nessa EBD, ele tem o seu tema, as alianças bíblicas. Então este será o nosso tema durante aí várias aulas. Estaremos de forma bem cadenciada, estudando e aproveitando ao máximo a palavra do Senhor Deus, na medida que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Hoje estaremos passando para vocês os temas, os versículos base, para que os irmãos e as irmãs estejam procurando e meditando durante a semana. Estaremos passando algumas perguntas para que vocês procurem. E no domingo que vem, quando vocês durante a semana toda meditaram, procuraram, estudaram em casa, individualmente, em família, estaremos aqui nos reunindo e fazendo um resumo do aprendizado que vocês tiveram e que nós tivemos, e orientando nos caminhos certos que os assuntos nos levam dentro da palavra de Deus, Então, o tema são alianças bíblicas, e a palavra de Deus ela nos apresenta 8 alianças bíblicas, E de uma forma bem sequenciada, nós podemos citar as 8 alianças, que você pode acompanhar aí também no próprio vídeo que vai ser colocado, Então nós temos a primeira aliança, a aliança edêmica, baseada em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A segunda aliança, aliança adâmica, baseada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A terceira aliança, noética, em Gênesis capítulo 9, versículo 16. A quarta aliança, aliança abrâmica, em Gênesis capítulo 12, versículo 2. A quinta aliança mosaica, Êxodo capítulo 19, versículo 5. A sexta palestiniana, Deuteronômio capítulo 30, versículo 3. A sétima aliança davídica, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. E a oitava, a nova aliança, baseada em Hebreus capítulo 8, versículo 8. E dentro dessas alianças, nós temos as 3 primeiras, que são classificadas como alianças gerais ou universais, e as restantes são as alianças que Deus fez com Israel e com bênção final para todo mundo, Então, nesta EBD, nós estaremos disponibilizando as 2 primeiras alianças para que vocês estejam procurando. Então, a primeira pergunta que fica para facilitar a procura de vocês na palavra de Deus sobre o assunto é: o que é uma aliança? Então procure, utilize o dicionário que vai ser colocado no grupo da igreja, os comentários bíblicos que você possui, que vai ser também disponibilizado no formato e-book. Se tiver dúvida, coloque no grupo para que nós possamos auxiliá-lo também. Então, a primeira pergunta: o que é uma aliança? Dentro disso você vai já entender muitas coisas dos propósitos de Deus e de como Ele trata o ser humano, Entre as alianças existe 4 aspectos muito importantes que nós vamos ver, mas é bom que você já comece a entender que a aliança de Deus
ela se trava entre Deus e o indivíduo, é um aspecto, entre Deus e a humanidade, entre Deus e uma nação, entre Deus e uma família específica. São 4 aspectos que nós podemos encontrar dentro das alianças bíblicas, tá? Em resumo, nós temos as alianças bíblicas, elas sendo incondicionais e elas sendo condicionais. São 2 diferentes itens e que prevalecem nas alianças bíblicas. Então, com certeza, são duas coisas que vocês devem procurar e estar meditando durante a semana, e que nós vamos explanar no domingo que vem e fazer um resumo e finalizarmos esta EBD, tá? Então, procure também o que é uma aliança incondicional, qual é o aspecto dela, né? E qual é o aspecto dela na forma condicional, ou as alianças condicionais. Isto, Deus tratando na forma com o homem. Pois bem, depois que você procurou e leu os textos bíblicos, você já vai se sentir um pouco mais abastado do assunto, né? E vai poder então entender um pouco melhor a primeira aliança e a segunda aliança, que são o foco dessa nossa primeira EBD. Então, a primeira aliança, repetindo, ela é a aliança edêmica e se baseia no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Tá? Dentro dessa aliança, da aliança edêmica, Deus exigiu de Adão algumas responsabilidades. E aí a pergunta para facilitar: quais são essas responsabilidades? Então, você pode estar procurando, anotando, separe um caderninho para anotações, para o melhor aprendizado e a retenção das informações, né? De forma que você possa gravar melhor, porque quando estudamos a palavra de Deus, quanto mais recursos utilizamos e ferramentas para gravar a palavra de Deus em nosso coração, melhor é para nós, também para praticarmos. O intuito da palavra de Deus nunca é somente o aprendizado, mas também a prática. Então, tudo que nós aprendemos, nós devemos colocar em prática. Segunda pergunta: caso na primeira aliança, né, aliança edêmica, caso não se atentasse para uma das responsabilidades, seria punido. Como? Então, é mais um aspecto para facilitar a sua procura e encaminhar você no entendimento dessa primeira aliança edêmica. Tá? O texto que eu gostaria que você lesse para essa primeira aliança se encontra em Gênesis. Você pode estar lendo desde o Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o Gênesis capítulo 3, versículo 13. Dentro desse texto, né, nós vamos estar abordando a primeira aliança, a aliança edêmica. Pois bem, então, esta é a primeira aliança. Separe bem no seu caderninho de anotação, separe um tempo com muito silêncio, um tempo especial, ore ao Senhor para então estar estudando a sua palavra. A segunda aliança é a aliança adâmica e se baseia no texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E uma pergunta para facilitar o entendimento desta aliança, e enquanto você lê os textos e procura as informações, como o homem, né, como o ser humano se encontra nesse momento. Então, na segunda aliança adâmica, o homem está numa situação. Qual situação é essa? Tá? Também é dita nessa segunda aliança, maldição. Qual é?
algumas condições na vida do ser humano são alteradas. Quais? Então, na vida do ser humano em geral, homem e mulher, quais, são essas condições que são e que foram alteradas? Uma luz surge, uma promessa. Qual é? Pois bem, para a meditação dessa segunda aliança, nós temos vários textos. O primeiro deles você pode estar lendo desde o Gênesis capítulo 3, versículo 1, o capítulo todo, que vai até o versículo 24, e temos outras citações também que vão auxiliar no entendimento e na conclusão dos aspectos dentro dessa aliança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, capítulo 11 também, de 2 aos Coríntios, versículo 13 e 14, João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que é muito conhecido, Números, capítulo 21, versículo 5 ao 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, e que nos leva também a Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 14. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Então, esses são alguns textos que você pode estar meditando dentro dessa segunda aliança, que é a aliança adâmica. Muito bem, queridos irmãos, amada igreja, que o Senhor esteja abençoando essa semana abençoada na nossa vida, que os nossos corações possam estar voltados para o Senhor nosso Deus, em busca do aprendizado da sua palavra, em oração, em tempo de qualidade com o nosso Deus, para que a nossa vida cada dia mais seja aquela que Deus quer que seja. Muitas vezes nós temos um pensamento, mas não é esse o pensamento que Deus quer para nós. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade, uma delas, com certeza, é que nós estejamos em constante oração uns pelos outros, pela liderança, pelo Brasil, pelo mundo, e também em busca do aprendizado, meditação, leitura e estudo da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe todos vocês durante essa semana. Amém.